Ok, vamos então continuar aqui com a resolução dos nossos problemas. Esse aqui é o problema de número 4. Lembrando que a nossa lista de exercícios está lá na aula de permutações simples. E esse aqui vai ser o último dos problemas dessa lista que eu vou resolver aqui para vocês, ok? Os outros exercícios que tem lá na lista eu vou deixar para cargo de você, estudante, resolvê-los, tudo bem? Então vamos lá. O nosso problema diz o seguinte: um campeonato é disputado por 12 clubes em rodadas de 6 jogos cada. De quantos modos é possível selecionar os jogos da primeira rodada? Pensa comigo, vamos lá. Vamos estabelecer aqui um raciocínio. Eu tenho exatamente 12 times. Você pode pensar, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. A diferença é que aqui você só tem 12 clubes, certo? Esses clubes vão se enfrentar em confrontos de 2 a 2, ou seja, um time enfrenta um único time e é por isso que a cada rodada nós temos exatamente 6 confrontos. O que a pergunta quer saber é quantos confrontos possíveis eu posso montar para a primeira rodada, ok? Para facilitar, eu vou aqui fazer um desenho onde cada um desses tracinhos representa um time e 2 tracinhos adjacentes representam um confronto. Então a gente vai ter aqui exatamente 6 confrontos. Esse aqui seria o nosso segundo confronto. Esse aqui seria o nosso terceiro confronto. Esse daqui seria o nosso quarto confronto, quinto confronto e sexto confronto, ok? Vamos lá. Para facilitar e para induzir o nosso raciocínio, eu vou representar aqui os times pela letra T e vou indexar de 1 a 12 para representar os clubes. 1, 2, 3, 4, 5, até o 12, certo? Então, por exemplo, vamos supor aqui que no nosso primeiro confronto nós tivéssemos o time número 1 enfrentando o time número 5, ok? Apenas para a gente fixar ideias. Vamos supor que no nosso segundo confronto, por exemplo, a gente tivesse o time número 6 enfrentando o time número 10, certo? E vamos supor que no nosso último confronto, por exemplo, tivéssemos o time número 11 enfrentando o time número 2, ok? Eu não vou preencher aqui os outros confrontos, aqui é suficiente para a gente chegar à construção do nosso raciocínio. Então, pense bem comigo. Em princípio, se você não estiver bastante ligado na pergunta, você poderia dizer simplesmente o seguinte: bom, eu tenho 12 times, eu tenho 12 locais para preencher com esses confrontos, então simplesmente eu vou ter uma permutação de 12 elementos, correto? Esse seria talvez o que a gente poderia considerar um raciocínio, né, preliminar, porém, considerar isso como resposta seria demasiadamente precipitado. Por quê? Nós temos 2 situações que vão nos garantir o porquê desse resultado ser considerado precipitado. Primeira coisa, como eu disse, nós estamos interessados em saber quantos confrontos ou de quantas formas nós podemos formar os confrontos. Então, por exemplo, se aqui eu troco de posição os times 1 e 5 com os times 6 e 10, né? Eu troco de posição o primeiro e o segundo jogos, eu vou ter uma posição, uma ordenação de jogos diferente, é verdade, e isso está sendo contabilizado nessa permutação dos 12 elementos, porém, eu não vou ter um confronto de jogos diferentes. O time 1 ainda estaria jogando com o time 5 se ele estivesse no segundo, ou se ele estivesse no terceiro, no quarto, no quinto ou no sexto jogo. Você consegue compreender que o fato de mudar esse confronto de posição não alteraria o confronto em si? Pois bem, quando nós tomamos uma permutação de 12 elementos, nós estamos considerando que essas posições diferentes do mesmo confronto estariam sendo contabilizadas. Então, por isso, nós precisamos descontar essa contagem que foi feita exageradamente. Então, nós precisamos dividir pela quantidade de vezes que nós contamos isso de maneira equivocada. E qual foi a quantidade de vezes? Bom, eu tenho exatamente 6 confrontos montados. Se eu tenho 6 jogos, então cada um desses confrontos foi contado de maneira que eu estivesse permutando esses confrontos entre as 6 posições.
Ou seja, eu contei uma permutação de 6 vezes mais do que realmente deveria. Então, isso significa que para chegar ao resultado, eu devo dividir por essa permutação de 6 elementos que eu contei a mais. Mas não é só isso. Observe também que, ao trocar o time 1 e o time 5 de posição, eu estou obtendo uma nova permutação dentre essa permutação de 2 elementos que eu, em princípio, construí, não é verdade? Se eu troco o time 5 de posição com o time 1, eu tenho uma permutação diferente. Entretanto, eu não tenho um confronto diferente, porque o time 1 enfrentar o time 5 é o mesmo que o time 5 enfrentar o time 1. Então, significa que aqui eu contei 2 vezes o mesmo confronto. O mesmo ocorre com o time 6 e o time 10. Eu contei 2 vezes o mesmo confronto. E isso vai suceder tanto no terceiro, como no quarto, como no quinto, como no último confrontos. Ou seja, eu devo descontar todas essas contagens feitas em excesso. Então, eu devo dividir por 2, por 2, por 2, por 2, por 2 e por 2, 6 vezes. Ou seja, é uma permutação de 2 elementos elevado à sexta, porque cada um dos confrontos, se eu troco um time com o outro, que está no mesmo confronto, eu não altero em nada o confronto que eu tinha na minha lista de jogos. Ok? Então, agora sim, essa aqui é a nossa resposta. Pois bem, vamos então chegar ao cálculo desse resultado. Uma maneira simples de a gente proceder, sem ter que estar fazendo muitas multiplicações para depois fazer muitas simplificações, é você observar que a permutação de 12 elementos é 12 fatorial. E quando eu faço 12 fatorial, eu vou fazer 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. A partir daí vai aparecer o quê? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é precisamente o 6 fatorial, equivalente aqui a uma permutação de 6 elementos. Então, ao invés de você calcular 12 fatorial, para depois simplificar por 6 fatorial, multiplicado por 2 elevado à sexta, que vai ser o que? A permutação de 2 elementos. Então, ao invés de fazer tudo isso, você simplesmente desenvolve o 12 fatorial que você vai obter aqui até você chegar em 6 fatorial. E aí você vai poder simplificar muitos fatores e facilitar a sua vida. Então, vamos lá. Eu vou escrever 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Vou parar por aqui. Por quê? Porque aqui eu também tenho 6 fatorial. Então, eu vou poder cancelar 6 fatorial com 6 fatorial. Agora, vamos lá. Aqui eu tenho permutação de 2 elementos, que é 2, né? 2 elevado à sexta. 2 elevado à sexta. Porém, aqui no numerador, eu tenho alguns números pares. Então, esses números pares são o quê? São números onde aparece o fator 2 em sua fatoração. Ou seja, eu posso simplificar com essa potência de 2 aqui. Vamos contar quantos fatores de 2 eu tenho aqui no numerador. Vamos lá, pensa comigo. 12 eu posso escrever como sendo 4 vezes 3, certo? 10 eu posso escrever como sendo 2 vezes 5. E 8 eu posso escrever como sendo... Vou escrever como sendo 2 ao cubo, tá? E vou aqui para simplificar, 4 eu vou escrever como sendo 2 ao quadrado. Você vai ver que vai facilitar bastante aqui o meu raciocínio. Então, vamos lá. Quantos fatores de 2 aqui eu tenho? Não tenho mais nenhum, porque os outros números aqui são ímpares. Aqui eu tenho 3 fatores. Aqui eu tenho exatamente 1, porque quando não tem potência, pressupõe-se que é 1. E aqui eu tenho 2. Então, 3 mais 1 mais 2, eu tenho 6 fatores 2 aqui nessa multiplicação aqui no numerador. Exatamente o que eu tenho aqui no denominador. Então, isso significa dizer que eu posso cancelar esses 6 fatores com esses 6 fatores aqui em cima. Então, o que vai sobrar para mim? Veja o quanto já simplificou. O que vai sobrar aqui para mim? Vai sobrar simplesmente 3 vezes 11 vezes 5 vezes 9 vezes 7. E esse é o produto que eu vou resolver. Percebeu o quanto facilitou a gente reorganizar? Você agora vai fazer simplesmente uma multiplicação de 5 algarismos.
Multiplicar por 11, multiplicar por 5, multiplicar por 9 é bem mais fácil do que multiplicar por 7 e multiplicar por 3. Então, para resolver esse cálculo, eu vou começar multiplicando 3 vezes 7 e aí, em seguida, eu vou multiplicar esses outros números, tá ok? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui embaixo. 3 vezes 7 a gente sabe que é 21. Então, 21 vezes 11 vezes 9, vou deixar o 5 por último, tá? Vezes 5. 21 vezes 11. Como é que eu vou fazer isso aqui de maneira bem rápida? 21 vezes 11, eu vou escrever como sendo 21 vezes 10 mais 1. Por quê? Porque é mais fácil multiplicar por 10 e por 1 do que por 11. Então, ao multiplicar 21 por 11, eu vou obter 21 vezes 10, que é 210, mais 21 vezes 1, que é o próprio 21, resultando em 231. Ok? Eu ainda tenho que multiplicar isso por 9. Então, eu vou pegar o 231 e vou multiplicar por 9. Mas multiplicar por 9 é o mesmo que multiplicar por quem? Por 10 menos 1. Novamente, 231 vezes 10, 2.310. Menos 231 vezes 1, 231. 310 menos 230 dá exatamente 80. Então, isso aqui vai ser 2079, né? Já que aqui tinha mais um, correto? 2079. Agora eu vou multiplicar 2079 por 5. Multiplicar por 5 é bastante simples. Por quê? Ao invés de multiplicar por 5, eu acrescento um zero, que seria equivalente a multiplicar por 10, e divido por 2. Então, qual é a metade de 20.790? Bom, a metade de 20.000 é 10.000. Então, eu vou me preocupar só com a metade de 790. Se fosse, por exemplo, 800, a metade seria 400. Então, é a metade de 800, que é 400, menos a metade de 10, que é 5. Então, isso vai me conduzir a 395. Então, é 10.395. Você entendeu o meu raciocínio? Se você não entendeu, você efetuar a divisão aqui por 2 da maneira como você conseguir compreender para facilitar para você, tá? Cada um vai desenvolvendo um raciocínio próprio na hora de fazer multiplicações ou divisões com números grandes, e isso daí é consequência desse tipo de raciocínio que a gente está empregando. Mas cada um vai ter a sua maneira preferida de fazer. Então, nós chegamos a esse número aqui, 10.395, que é, de fato, o nosso resultado. Ok? Então, te vejo na próxima aula.